Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar sobre São Martinho I, um papa da nossa Igreja Católica que viveu no século VII. Ele se tornou papa no ano 649 e ficou até o ano 655. Ele é um mártir da nossa Igreja Católica e morreu defendendo a fé cristã. E se levantou contra as heresias que os imperadores daquele tempo tentavam impor às pessoas. No caso, ele lutou contra a heresia monoteletista, que o imperador Constante II defendia. Assim que ele se tornou papa, ele se reuniu com alguns bispos, fazendo ali um conselho contra as heresias. E o imperador, sabendo disso, ele não gostou, e ele queria prender o papa. E assim ele desejou fazer, mas o homem que ele enviou para prender o papa quis fazer diferente. Aquele homem, ele queria matar logo o papa, porque sabia que o imperador, antes de matar, queria torturar. E assim foi a trama. Aquele enviado do imperador foi com outros companheiros e ele combinou: vamos fazer assim, quando você for comungar, quando você for receber o corpo de Cristo das mãos do Papa, você puxa o punhal e mata ele. Só que o que aconteceu naquele momento? Aquele homem que foi encarregado de matar o Papa, assim que ele foi receber a comunhão, assim que ele puxou o punhal, ele ficou cego, uma cegueira total. E aquele oficial do imperador que havia sido enviado para aquela missão percebeu que não deveria ter feito aquilo, que aquilo não deveria acontecer, e voltou para Constantinopla, de onde ele tinha sido enviado. Com um tempo depois, esse homem morreu, esse oficial morreu, e o imperador quis fazer a mesma coisa novamente. Queria prender o Papa, e dessa vez deu certo. Ele enviou outro homem para prender o Papa, e assim aconteceu. Ele passou por muitas penúrias durante aquela viagem até chegar a Constantinopla, até chegar diante do imperador. E assim aconteceu. Quando ele chegou, não acabou ali o seu sofrimento. Não foi só a viagem que ele sofreu, mas quando ele chegou naquela cidade, olha só o que o imperador mandou fazer. Mandou amarrar ele numa cama. Ele foi amarrado em uma cama e exposto naquela cidade para todo mundo ver. E as pessoas não gostavam do Papa. As pessoas ficavam debochando dele, ficavam ridicularizando. A partir do momento que ele passou por isso, 3 dias nesse sofrimento, ele foi passando por outras situações, até o momento que ele chegou a dizer assim: façam de mim o que quiserem, qualquer morte será para mim um benefício. Porque ele estava sendo humilhado de várias formas. Olha só o que o professor Felipe Aquino fala, que ele foi humilhado publicamente, despido e exposto ao rigor do frio, carregado de correntes, foi aprisionado na cela reservada aos condenados à morte. Aí, a partir desse momento que ele foi aprisionado nessa cela, ele foi condenado ao exílio. E ele foi, no dia 16 de março de 655, fizeram partir secretamente para o exílio. E ele, nesse exílio que ele passou algum tempo, ele passou muita fome. Não tinha comida lá, não tinha nada que fosse entregue a ele para que ele sobrevivesse, mas sim que ele fosse ficando em decomposição, que ele fosse decaindo. Passou fome e foi se enfraquecendo no mais absoluto abandono. Olha só o que esse Papa sofreu. Ele foi abandonado. E olha só que ele foi exilado secretamente para que ninguém soubesse. E ele passou por tudo aquilo até morrer. Ele foi se decompondo, se decaindo, até chegar à sua morte. E foi assim que ele defendeu a fé. Foi porque ele se levantou contra tudo aquilo que via contra a Igreja Católica. E assim como o Papa São Martinho I, nós possamos ser também defensores da nossa fé e lutar contra tudo aquilo que é heresia, tudo aquilo que se levanta contra a nossa Igreja Católica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.